sábado, 7 de dezembro de 2024. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria te receber sempre por aqui, isso você já sabe, né? Então, um super abraço também de aniversário para os ouvintes, Júlia Vanzo Padovan, de Mogi Mirim, São Paulo. Também 11 anos de casamento do Jonathan e da Luciana, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Parabéns e muitíssimas felicidades para vocês. E a liturgia de hoje se veste de branco, ele quebra um pouquinho ali o roxo do advento para celebrar o grande Santo Ambrósio. Este podcast é um oferecimento. GL Pneus, revenda exclusiva dos pneus Michelin para Londrina e toda a região. 3 lojas para bem servi-lo. Na Avenida Higienópolis, Avenida 10 de Dezembro e Avenida Tiradentes, com a melhor assistência para seu veículo. Lely Esteves Arquitetura, projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. O evangelho deste sábado é composto de 2 partes. Primeiro, um breve resumo da atividade apostólica de Jesus. E depois, o início do sermão missionário. O evangelho da liturgia de hoje omite os nomes dos apóstolos que estão presentes neste mesmo texto contado por Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de intrépido pastor, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com força e sabedoria. Amém. Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O número 12 recorda os 12 patriarcas das tribos de Israel. Portanto, nos apresenta os 12 discípulos como os antepassados espirituais do povo de Deus que Jesus está prestes a reconstituir. A principal fisionomia dos 12 é a de serem continuadores da obra de Jesus, quase a sua extensão. O poder dado aos discípulos é o de expulsar os demônios, curar todas as doenças, eliminando assim todo o sofrimento humano. Contudo, devemos lembrar vigorosamente que a ordem de pregar o Evangelho do Reino de Deus precede todas as outras em ordem e as supera em importância. Primeiro, Jesus disse que as multidões estavam cansadas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E agora, ele diz que são ovelhas perdidas, ou seja, espalhadas, fora do aprisco. É a vontade do Pai que o Evangelho do Reino dos Céus seja anunciado primeiro ao povo de Israel. A delimitação da área para onde são enviados os 12 é a mesma de Cristo, enviado exclusivamente a Israel. Somente com a sua ressurreição, Jesus recebe do Pai um poder ilimitado no céu e na terra.
e, portanto, dá o início definitivo à missão universal dos seus discípulos. A pregação dos apóstolos retoma e continua o anúncio do reino dos céus feito por Jesus e João Batista. Este anúncio é feito com a palavra, com as boas obras e com o testemunho de vida. O testemunho de vida está na gratuidade. Os mensageiros de Deus não trabalham para a sua própria honra, nem para a sua própria grandeza, nem para o seu próprio enriquecimento. Não buscam os próprios interesses. E não buscar os próprios interesses é certamente a maior prova da bondade da causa que promovem, a causa de Jesus Cristo, a defesa do reino de Deus. Como dito no início, a igreja hoje se veste de branco para celebrar Santo Ambrósio. Ele era filho de nobres romanos. Nasceu em Trèveris, na Alemanha, em 340, quando seu pai era governador das Gálias. Recebeu tradicional educação romana, rica em valores morais e cívicos, pelo amor à justiça, retidão, probidade, doação às causas públicas. Aos 35 anos, catecúmeno. Na época o batismo era adiado até a idade adulta, e governador romano com sede em Milão. Foi a igreja onde se deveria eleger o novo bispo para manter a ordem pública. Havia uma divergência entre os fiéis católicos e os hereges arianos. Foi surpreendido com a sua aclamação a bispo pelo clero e pelos fiéis, por conta das suas elevadas qualidades. Foi então batizado, ordenado sacerdote e sagrado bispo, apesar de seus protestos, mas reconhecendo naquela aclamação também a vontade de Deus. Grande organizador e administrador como alto funcionário do império, fez o mesmo no episcopado, destacando-se no campo da pastoral, da doutrina, da liturgia, da política. Extirpou definitivamente os restos de paganismo no Senado romano, que ainda cultuava a deusa Vitória. Impôs ao imperador Teodósio, como a qualquer outro fiel, penitência pública por tolerar abusos dos seus legionários que devastaram a cidade de Tessalônica. Seus escritos em latim clássico e elegante atraíam pela forma e pelo conteúdo, e desta forma um jovem professor de retórica chamado Agostinho chegou à conversão. Escreveu os textos ascéticos, tratados sobre os deveres do clero e dos fiéis, e 4 obras sobre a virgindade, virtude ignorada pela moral romana. Também poemas, alguns ainda constantes do breviário litúrgico. Por tudo isso, é considerado doutor da igreja. Porém, mais do que pregar, vivia sua fé. Jejuava todos os dias, exceto aos domingos, e distribuiu seu grande patrimônio aos pobres e obras de caridade. Morreu no dia 4 de abril de 394 aos 60 anos. Sempre fundamental é a coerência de vida para os que seguem a Cristo, que nos deixou o exemplo de ensinar e viver concretamente a fé. Intelectual e grande administrador civil e religioso, foi a prática da caridade, seja na correção ao imperador, seja nas obras de misericórdia aos pobres, que deu testemunho da verdade de vida de Santo Ambrósio. A grandeza da partilha dos seus bens espirituais e materiais com todos é modelo claro da ação para os fiéis de todos os tempos. Rezemos. Deus de bondade e misericórdia, que tantas graças e dons concedestes a Santo Ambrósio, dai-nos pela sua intercessão utilizar com perseverança e coerência tudo que de vós recebemos, para o bem do próximo e para a vossa maior glória, na generosidade caridosa da entrega e do serviço, pelas doces mãos de Nossa Senhora, vossa diletíssima Mãe. Amém. Por intercessão de Santo Ambrósio, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e nos despedimos com uma estrofe do Salmo 146 da liturgia de hoje. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma
por seu nome. Até amanhã.